Fala pessoal, tudo bom? O objetivo do nosso bate-papo aqui é apresentar para vocês o método MySmook e principalmente o nosso infográfico, que é um instrumento que a gente usa para resumir grande parte das informações que norteiam a metodologia. Tá? Então, bem rapidamente, eu quero explicar para vocês o motivo pelo qual a gente criou um método e a importância dele dentro da rotina das academias da rede MOOC Fitness. E depois eu vou explicar como a gente pode usar o infográfico, né, não só para fazer as prescrições dos exercícios para os nossos alunos, mas também para conseguir aumentar a percepção de valor do aluno quanto ao serviço que a gente oferece. Tá? O método MySmook ele foi criado com alguns objetivos. Né? O primeiro dos objetivos é a gente garantir que toda prescrição de exercício ela vai ser norteada por bases teóricas, científicas, que a gente não vai ter invencionismo na nossa academia, né? A gente sabe que a prescrição de exercício ela não tem uma única forma de ser realizada, você tem várias vertentes as quais você pode seguir, vários conceitos que você pode assumir, né? Você pode ter a sua filosofia de treino, mas enquanto empresa, né, enquanto uma rede de academia, é importante que a gente tenha um norte, que a gente estipule qual é a nossa posição quanto à prescrição de treino. E na MOOC a gente quis fazer isso baseado em conceitos bastante atuais de prescrição de exercício. Então, a metodologia, o método mais MOOC, ele está baseado no conceito da eficiência do tempo. Então, a gente quer prescrições de treino que elas sejam inteligentes o suficientes para que consiga oferecer para o nosso aluno os melhores resultados no menor espaço de tempo possível de uso de sala de musculação. Né? A gente sabe que fazer mais não é necessariamente fazer melhor, não existe uma necessidade de um treino tão longo, e a gente quer colocar algumas limitações quanto à duração desses treinos, justamente para atender a necessidade do aluno e também para fazer com que o professor gaste um pouco mais de tempo racionalizando um treino mais bacana e mais inteligente. Tá? Uma outra função importante da metodologia é a gente mostrar para o nosso aluno que as coisas que a gente faz na academia, nas academias, não é aleatória, ela é programada, ela é organizada, existiu um planejamento para o aluno perceber que existe valor nisso que ele está consumindo. Tá? Então a gente quer que o aluno note que tudo que a gente fez por um motivo e esse motivo é lógico, é técnico, é correto, etc. E por último, né, existe também um apelo comercial da metodologia, que é você divulgar que a gente faz diferente. Que aqui a gente tem um planejamento não só individualizado de cada um dos nossos alunos, mas ele também tem um idioma comum dentro do espaço. E que se ele vier de manhã, de tarde ou de noite, sendo atendido pelo professor A, B ou C, ele vai receber exatamente o mesmo padrão de orientação, a mesma forma de comunicação. Isso acaba sendo bastante importante. Tá? Então, via de regra, de modo geral, é isso que é o método MySmook. É uma forma de você planejar antecipadamente as prescrições, de você mostrar mais valor no serviço que você está oferecendo e de você garantir que tudo que vai ser prescrito tem uma lógica de acontecer. Tá? Você está olhando aí no fundo o nosso infográfico, né? Ele resume a nossa trilha de experiência, os nossos critérios de prescrição, e eu vou explicar rapidamente como isso vai ser utilizado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez para formatar essa metodologia foi conseguir distinguir alunos que têm diferentes necessidades. E a gente chamou isso de nivelamento. Então você vai ver que a gente tem diferentes níveis para os alunos. Né? A gente criou 5 níveis. Então a gente tem um nível aí de adaptação, um nível iniciante, um nível intermediário, um nível experiente e um nível avançado. O que distingue um aluno como sendo de um ou de outro nível é a experiência dele com a sala de musculação. Um aluno experiente, ele não é experiente porque ele é mais musculoso, mais forte, mais sarado. Não, ele é mais experiente porque ele treina há mais tempo. E um aluno em adaptação,
na mesma lógica, é o aluno que nunca treinou, tem pouca experiência, ou se teve, foi uma pequena experiência há muito tempo atrás, tá? Por que é importante a gente fazer esse nivelamento? Porque a abordagem que a gente vai ter com a complexidade dos treinos vai mudar, dependendo do nível de aluno que a gente está atendendo, tá? Além da complexidade, o tempo de duração do treino, o número de exercícios a ser realizado, o sistema de divisão dos treinos, tudo isso vai ser adequado ao nível do aluno, tá? Então vocês vão ver quando eu começar a explicar ali que quanto mais tempo o aluno tem dentro da sala de musculação, mais tarefas a gente pode dar para ele cumprir em cada um desses níveis, tá? Então, se a gente olhar aqui para o aspecto da frequência semanal, né, a gente vai ver que alunos em adaptação podem ter bons resultados com frequências relativamente baixas, né? Na primeira, segunda semana de treino, não é necessário que o aluno vá mais do que 1 ou 2 vezes por semana. A gente colocou um intervalo de 1 a 3 vezes por semana, né? O aluno que é iniciante aumenta um pouquinho, né? No intermediário já aumenta um pouco mais esse intervalo e no experiente ou avançado a gente vai aumentando gradativamente, tá? A mesma coisa vale para o número de exercícios em cada sessão, que no final das contas determina a duração dessa sessão, né? Quanto menor o nível de experiência do aluno, menor o número de exercícios que a gente recomenda que ele realize, e isso vai aumentando gradativamente até lá o nível avançado. Percebam que mesmo no nível avançado, o número de exercícios não é exagerado. A gente coloca um limite de até 10 exercícios por sessão, mas a gente recomenda que isso seja até menor, tá? Não tem necessidade de 10 exercícios. É um limite que a gente impõe, tá bom? E isso é, de novo, uma imposição, tá? Eu já vou explicar para vocês a importância disso. Eu vou pular aqui, depois eu volto, né? Uma outra coisa importante é o sistema de treino. Então, enquanto alunos no nível iniciante e adaptação trabalham no sistema séries múltiplas, 4 de 10, 3 de 8, 4 de 12 e tal, conforme esse nível vai aumentando, aí eu posso aumentar também a complexidade dos sistemas adotados, né? Não só séries múltiplas ali para o intermediário, mas drop set, pirâmide, biset, etc. Enquanto nos níveis mais altos, a gente pode diversificar e liberar qualquer sistema de treino. Por que é importante isso? Do ponto de vista técnico, não tem nenhum problema fisiológico, biomecânico, de eu, sei lá, colocar uma pirâmide para um aluno de adaptação, tá? O problema é operacional. Se você pega um aluno que nunca fez musculação, que tem baixo nível de experiência, que precisa de ajuda, e você coloca ele para fazer um sistema um pouco mais complexo, você vai automaticamente ter que dar mais atenção para esse aluno. Você fica preso a esse aluno em razão do modelo de treino que você criou. E como a gente trabalha num sistema, de certo modo, tradicional, dentro da sala de musculação, onde o mesmo professor tem que atender vários alunos ao mesmo tempo, isso pode se tornar um problema. E você começar a criar excesso de atenção pelo modelo de prescrição que você está utilizando. Então, a regra é coisas simples para pessoas com baixa experiência, coisas complexas para pessoas com alto nível de experiência. É por isso que os sistemas eles precisam ser adequados ao nível de conhecimento que o aluno tem sobre o treinamento. Tá? A mesma coisa vale para a divisão dos treinos. Né? Então, quando a gente olha aqui para os alunos do nível adaptação ou iniciante, a gente vai fazer um treino full body, né? Um treino de um exercício para cada grupo muscular do corpo todo, ou uma divisão AB, tipo parte de cima, parte de baixo, por segmentos. Tá? Porque são sistemas de fácil compreensão e vão resolver o problema desse aluno, principalmente alunos que ainda têm uma baixa frequência de vindas à academia, que é normalmente o que acontece com alunos nesse nivelamento, nesses níveis. Tá? Conforme a gente vai avançando, percebam que a gente pode aumentar a forma de divisão, né? A gente continua podendo usar o full body, o AB por segmentos, mas a gente também tem um ABC, um ABCD aí por grupos musculares, etc. Só cuidado, tá?
dividir mais o treino não tem relação nenhuma com qualidade ou com resultado. O resultado que você vai encontrar num treino full body 5 vezes por semana vai ser provavelmente o mesmo resultado que você vai encontrar num treino ABCDE. Também é 5 vezes por semana, só que em cada dia da semana você treina um grupo muscular diferente. Não tem uma evidência que diga que a forma de divisão do treino impacta no resultado a longo prazo. Tá? É muito mais uma escolha pessoal do que um determinante fisiológico, mecânico, biológico dos resultados. Tá? Um problema de divisões em excesso é que toda vez que o aluno falta em um dos dias programado, ele deixa de exercitar aquele grupo muscular, coisa que não acontece se você tem treino full body, por exemplo, né? Onde você treina menos cada grupo muscular, mas você treina todos os dias. Não estou aqui impondo qual é o sistema que você vai ter que implantar para o seu aluno ali, para escrever para o seu aluno, principalmente do intermediário para frente, mas é uma coisa para a gente pensar, né, se vale a pena fazer do jeito que a gente está fazendo, né? E no nosso modelo de prescrição, existe ainda um porém, tá? Que é o que a gente chamou de distribuição dos exercícios em funcional ou tradicional. Nem todo aluno gosta dos mesmos modelos de prescrição. Tem aluno que gosta de treinar em máquina, tem aluno que gosta de peso livre, tem aluno que gosta de exercícios unilaterais, tem aluno que não gosta, etc. Então, que opção a gente deu para que o professor decida qual abordagem vai assumir dentro dessa prescrição? E aí a gente criou duas abordagens que a gente chamou de abordagem funcional e abordagem tradicional. O que é uma abordagem funcional? Uma abordagem com uma maior concentração de exercícios instáveis, enquanto a abordagem tradicional é uma abordagem com menor concentração de instabilidade. O que eu considero um exercício instável? Um exercício com peso livre, um exercício unilateral, um exercício com uma base mais instável. Não é necessariamente fazer um exercício em cima de um buzu, não é isso. Tá? Não que o exercício em cima do buzu não seja instável, mas não precisa chegar nesse nível. Né? Um desenvolvimento unilateral com halter gera uma grande instabilidade por toda a carga estar só de um lado do corpo e você precisa de muita força no core para manter essa estabilidade. Um agachamento com barra livre é um exercício muito instável. Então a gente dá a opção para o professor, dentro dos limites de treinos, dentro dos limites de exercício que podem estar numa sessão, do professor escolher qual abordagem ele vai tomar, e essa abordagem não precisa nem necessariamente ser a mesma o tempo todo. Ela pode variar de tempos em tempos, conforme o aluno for gostando ou não. Então, né, vamos lembrar aqui, por exemplo, do nível adaptação, onde eu tenho 6 exercícios por sessão, e que se eu tiver uma abordagem funcional, eu vou ter 4 exercícios estáveis e 2 exercícios instáveis. Se eu tenho uma abordagem tradicional, eu vou ter 5 exercícios estáveis e apenas um exercício instável. Percebam que no nível adaptação, por mais que a minha abordagem seja funcional, o número de exercícios instáveis é relativamente pequeno pela falta de experiência. Mas se eu avançar e for, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um aluno experiente, eu tenho até... vamos pegar o avançado, né, que é o mais de todos aqui também. Eu tenho até 10 exercícios ali que eu posso fazer por sessão. E aí eu posso ter, por exemplo, né, mais exercícios instáveis do que estáveis se a minha abordagem for funcional. Ou praticamente só exercícios estáveis e poucos exercícios instáveis se a minha abordagem for tradicional. Então, cabe ao professor decidir o que ele vai fazer e principalmente comunicar ao aluno. Agora a gente vai ter um modelo de treino que vai ter mais instabilidade. Agora a gente tem um modelo de treino que ele tem menos instabilidade. E tudo isso vai estar disponível lá para o aluno dentro do seu pacote de treino, né, dentro da prescrição que o professor está fazendo. E o aluno pode
inclusive, experimentar, né? Nessa prescrição, nesse treino, nesse momento, a gente vai trabalhar de forma tradicional. Aí, quando vai trocar o treino do aluno, né? Isso acontece a cada 90 dias dentro da nossa metodologia aqui. Quando vai trocar o treino do aluno, agora vamos tentar uma coisa diferente, uma coisa mais funcional? E o professor vai medindo qual é o maior nível de empatia que o aluno tem com o tradicional ou com o funcional, tá? Mas o importante é entender que esse material, esse infográfico, no final das contas, ele vai reger toda a prescrição. Perceba que são orientações gerais e que não limitam o poder do professor de fazer a prescrição. Tá? Existem alguns critérios que precisam ser observados, mas, por exemplo, a gente não diz qual é o exercício, qual o número de séries, qual o número de repetição, o intervalo entre os exercícios, o intervalo entre as séries, a velocidade de execução, a amplitude de execução, a ordem de execução do exercício, nada disso está pré-programado. E isso o professor vai decidir, o professor vai montar do jeito que ele achar melhor. Entretanto, todos os outros critérios precisam ser seguidos. De novo, lembrando que a função de uma metodologia é não só melhorar o operacional, para você ter agilidade no processo, melhorar a qualidade técnica, garantindo que o que vai ser prescrito é razoável, mas também a percepção do aluno quanto à qualidade do serviço que você está oferecendo. Tenho certeza absoluta que se você prestar atenção em tudo isso, os alunos vão perceber o seu serviço como de maior qualidade e vão valorizar a academia onde eles estão treinando. Tá ok?